Boa noite, bem-vindos ao Evangelho de hoje. Vamos cantar uma canção para abrir o nosso Evangelho. Página 17. Esqueçamos que a terra vimos para sofrer. Cantemos nossa alegria de viver. E seguiremos espalhando amor nos corações, mitigando a dor. Dando exemplo de nosso crer, prepararemos o renascer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. É preciso aos que sofrem consolar. Provemos como os cristãos devem amar. Construiremos dias melhores junto de todos os sofredores, onde Jesus vai sempre reinar e o Natal não vai acabar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Chamemos a juventude a trabalhar. Mostremos-lhe de Jesus o meigo olhar. Ela virá em busca do amor que ao coração enche de calor e vai mudar a forma de ser. Juntos faremos a paz vencer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Senhor Jesus, queremos pedir-te agora, Senhor, que permitas que estejam connosco os nossos familiares encarnados, os nossos amigos, os nossos protetores, e que nos ajudes a harmonizar o nosso ambiente familiar, a tranquilizar todos, particularmente as crianças, a atrair boas vibrações e a fazermos hoje desta reunião uma reunião de amor, de paz, mas também de auxílio às famílias em desavença. Sê connosco e nos abençoa o nosso Evangelho de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, os itens 6, 7 e 8. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homem de pouca fé. Não vos inquietais, pois, dizendo: que comeremos?
ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas as coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus 6:19 a 21 e 25 a 34. Interpretadas à letra essas palavras, seriam a negação de toda providência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a sua atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido à voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus faz-o sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor, ao próximo os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. E cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo, para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perco o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Capítulo 16, números 7 e seguintes. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele. Vamos ler uma mensagem do livro Vem Comigo. Precaução. Recorda a lição do Mestre, quando se dirigia a seus discípulos, aconselhando-os à vigilância e à oração. Vigia os teus sentimentos, controla os teus pensamentos e liga-te às forças superiores que deambulam em busca de abertura tua para que possam entrar em teu socorro. Não te detenhas a refletir e a reagir. Medita primeiro sobre as soluções do que se te apresenta para resolver. As vozes que falam dentro de ti podem ter várias origens, nem sempre dispostas a te auxiliarem na melhoria da qualidade de vida. Outras há que tudo farão para assistir, sorridentes, à tua queda. E, como Jesus nos advertiu, há uma casta terrível que só com muita oração e jejum, de sentimentos e pensamentos, poderemos deter. Por isso, não descures a vigilância.
Sê prudente e previne-te, expulsando de ti os vendilhões que sempre funcionam como raízes de joio, que perigosas são para o trigo de Deus que precisas alimentar dentro de ti. A alegoria que nós hoje, mais ou menos, com 2000 anos de diferença, que nós vemos nestas referências de Jesus, às aves do céu, aos lírios do campo, nunca esteve tão atual e nunca nos convidou tanto à reflexão. Há uma vintena de anos atrás, a Organização contra a Fome, a FAO, dizia que a Terra tinha possibilidades de alimentar 12 mil milhões de seres humanos até o ano 2012. Com 20 anos de avanço, esta previsão, segundo alguns analistas, terá caído por terra, porque não demorou muito tempo em que se constatasse que mais de 1.000 milhões viviam nas fronteiras da miséria e um número elevadíssimo, particularmente de crianças, morrer de fome. E isto particularmente na África, onde a zona desértica do Saara ia tomando extensão, iria conquistando território a caminho do sul, quando hoje sabemos que quase atinge o Golfo da Guiné, ou aqueles países que vivem naquele paralelo. Portanto, avançou umas centenas de quilómetros para sul, a área deserta. E nós sabemos que há povos inteiros a fugir da fome, a fugir da seca, a fugir da miséria. Agora, seria verdade que, de facto, tinha a Terra possibilidades de alimentar 12 mil milhões, quando hoje atinge, em média, 7 mil milhões? Parece que segundo algumas fontes estará já ultrapassado, mas não é bem possível garantir que, porque há zonas da Terra que são inexpugnáveis, que até estão agora a ser descobertas, descobertos novos povos, particularmente na Amazónia e noutros lados assim. Será possível acreditar? É possível acreditar. Quando nós vemos, enfim, leite ser destruído, quando há tanta criança a precisar dele, ou vemos outros produtos agrícolas para que os preços não subam, a serem destruídos, naturalmente que nós somos levados a refletir sobre aquilo que Jesus falou a propósito da fome, ou, mais concretamente, a propósito das aves do céu a quem Deus provê o seu sustento e não trabalham a terra, não fazem por se alimentar, a não ser a procura e a busca. Ou também os lírios do campo, que se apresentam com uma beleza, vestem-se com uma beleza extraordinária, ou melhor dizendo, Deus assim proveio ao seu despontar. É claro que isto tudo leva-nos a pensar em quê? Na ambição, no orgulho, na inveja, enfim, nessas virtudes negativas, nessas características negativas do ser humano, que normalmente não olha para o lado do vizinho. Nós vamos ver, por exemplo, hoje, quando notícias de uma guerra durante 15 dias, ou nos referem 15, 20, 30, 50 mortos, e, entretanto, as comunicações sociais não dão conta dos milhares de crianças que morrem por hora no mundo, milhares de crianças que morrem por hora no mundo, batidas pela fome. Ora, esta referência tem a ver com o quê? Com aquilo que, de alguma maneira, se constatou que foi o esconder, o arquivar, o guardar a mensagem de Jesus, que com 2000 anos de avanço nos prevenia para aquilo que iria acontecer, não só no fim dos tempos, nas guerras entre famílias, entre familiares, entre pais e filhos e pais, irmãos contra irmãos, povos contra povos, que seria o prenúncio ou seria o prelúdio da grande mudança que nós hoje constatamos que está próxima. E, portanto, nós não sequer nos precavemos, nem sequer tomamos em consideração os avisos e, portanto, fazemos tudo à revelia daqueles que foram os conselhos, as orientações, de uma vida mais espiritualizada e menos materializada, conforme Jesus nos sugeriu. Então é bom que nós, no nosso domínio pessoal, dos nossos lares, tomemos em consideração isso.
não desprezar aquilo que nos é concedido, não abusar daquilo que nos é dado para administrar e terem atenção que à nossa volta muita gente passa fome, muita gente necessita de auxílio. E nós vemos aí desperdícios de uma forma notável. As constatações dos últimos 3 anos referem-nos que, por exemplo, na cidade de Lisboa, tenha reduzido significativamente a tonelagem de lixo, o que significa que as populações da cidade, que é mais fácil controlar pelo lixo que é recolhido e depois, de alguma maneira, reciclado, a quantidade de alimentos que eram pura e simplesmente deitados para o lixo, porque as pessoas não aproveitavam das sobras de uma refeição para a outra, não aproveitavam das sobras de um dia para o outro e, portanto, viviam num certo nível de abuso e de exagero que fazia com que, de facto, muita coisa fosse para o lixo, que agora, fruto das circunstâncias, e a crise às vezes traz-nos, digamos assim, a obrigação de corrigir os nossos exageros. Então, a necessidade de reciclar, de reaproveitar as coisas, que devia ser uma preocupação dominante de todos, se nos lembrássemos da quantidade de gente que passa na miséria, que só tem, muita gente desconhece, que só tem uma refeição por dia, particularmente os adultos, para que os filhos pequenos possam ter as refeições normais para se alimentarem. E isto é, de alguma maneira, um desprezo pela situação social e também uma falta de precaução pela nossa vida, porque tudo aquilo que a gente desprezar e que puder ser útil aos outros, nós vamos responder perante a nossa consciência, que é Deus em nós, vamos responder por esses abusos. Portanto, é bom que nós reflitamos no nosso ambiente familiar, porque é que há tanta família em desavença, tanta família em desalinho, tanta família desnorteada. E também termos a oportunidade de agradecer, porque é que nas nossas ainda podemos estabelecer algum equilíbrio e alguma harmonia. Os espíritas são muito mais responsáveis, tendo conhecimento de toda a doutrina, toda a mensagem que Jesus deixou. Aqueles que não a põem em prática, aqueles que não se modificam, a responsabilidade na parte de resgate é muito superior. Os espíritas, há várias categorias de espíritas, não é? Eu costumo dizer que não há espíritas, vamos todos aprendendo, ou tentando aprender um pouco a vir a ser espíritas ou seguidores de Jesus. Mas há espíritas que acreditam, porque se inscreveram no espiritismo, já estão com o caminho aberto para o reino dos céus. Mas nós devemos ter a preocupação de pensar que Jesus escolheu 12. Jesus escolheu 12. Conhecia-os, sem dúvida alguma, de outras existências, da sua própria evolução, daquilo que era possível torná-los dóceis para a expansão da doutrina. E, entretanto, um deles, que era seguidor de Jesus, que era seu fervoroso adepto, que até considerava, de acordo com o povo a que pertencia, que Jesus podia bem ser o rei efetivo, o rei que substituísse Herodes, e acabou por ser, pela sua invigilância, acabou por ser enredado num processo obsessivo e ter traído o seu mestre. Portanto, não é fácil dizer só espírita, tem a tabuleta na testa, é espírita. Mas o ser espírita não é ter um cartão qualquer curricular. O ser espírita é viver as coisas. E, portanto, a responsabilidade dos espíritas, embora muitos daqueles que dizem que são espíritas não sabem a doutrina, alguns até nunca leram o livro dos espíritos, alguns até começam agora a saber qual é a primeira pergunta do livro dos espíritos. E, portanto, quer dizer, são espíritas, digamos assim, por inscrição, como se fossem adeptos de um clube de futebol, mas depois na prática não são. Portanto, não chega a dizer que somos 30 mil espíritas, porque, em verdade, também não podemos dizer que são 1.500 milhões de cristãos, porque, no fundo, não seguimos os cristãos, na sua generalidade, não seguem aquilo que foram as orientações e os conselhos de Jesus. Agora, quem sabe, quem conhece, pode não compreender, e aliás Jesus falava nisso, e vendo não vê, e ouvindo não ouve, e não entenda. Exatamente porque não chega só a ler, é preciso entender, é preciso compreender o fundo das lições, e não só a forma. E, portanto, muita gente não entende, faz conta que é espírita, mas não entende, faz conta que é cristão, mas não entende. Agora, aqueles que achamos que entendemos um pouco, somos muito mais responsáveis. E enquanto uns poderão ter a desculpa de não terem entendido, e, portanto, terem algumas atenuantes,
Aqueles que dizemos que entendemos, não temos nenhumas atenuantes, são agravantes, porque foi-nos dada a possibilidade, foi feito o convite e nós não aproveitamos para o aceitar em plenitude. Vamos serenar agora, daqui a pouco podem continuar no vosso diálogo, mas agora vamos irradiar pelas famílias. Como sabem, como recordo, este culto do Evangelho é feito à mesma hora por muitas famílias espalhadas por todo o país. E, portanto, vamos irradiar uns com os outros, fazer uma malha de vibração positiva, de amor, e pedir a Jesus, neste momento, que as suas falanges, que sempre se disponibilizam a socorrer onde há dor, onde há sofrimento, tomem de nós as nossas vibrações, a nossa oferta de amor, de misericórdia, de consideração, e que possam levar essa energia, espalhá-la um pouco por todas as casas mais perturbadas, com maiores dissensões. Quem sabe, amenizando as relações, lançando um pouco de paz sobre elas, não poderá haver alguma modificação, algum despertar. Toma a nossa oferta, Senhor, e que hoje seja possível aliviar as dores dos nossos irmãos. Vamos cantar na página 12. Na estrada da vida seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Na grande subida que a ti conduz, vemos nosso irmão caído sem luz. Queremos levantá-lo, ajudar-se a cruz, ensiná-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar.
como eu disse há pouco, podem continuar o vosso diálogo durante algum tempo, particularmente se tiverem crianças, tirar as suas dúvidas. Mas ficamos por aqui, despedimos-nos até à próxima semana. Muita paz. Que Deus a todos abençoe.